Parecia um reality show comum, mas revelou um jogo de vida ou morte, onde cada participante é confrontado com segredos inesperados. Qual é o mistério por trás desse jogo que promete ser o teste final para a humanidade? Prepare-se para desvendar os enigmas de Solon e descubra se a verdade é mais aterrorizante do que a própria competição. Um novo reality show anuncia a convocação de participantes. 8 pessoas devem lutar pela sobrevivência em uma ilha remota. A seleção é implacável e muitos desistem nas primeiras fases, não preparados para os desafios que os aguardam. Os sobreviventes são finalmente informados das regras. Devem cuidar de si mesmos, manter o calor, evitar lesões e encontrar a sua própria comida. Na ilha de Solon, um anfitrião recebe os participantes e sugere que aplaudam por terem superado a fase inicial. Ele explica que o último a sair deste pedaço de terra será o vencedor e qualquer um que quiser desistir pode usar o botão do rádio ou encontrar um ponto de evacuação. O jogo começa quando todos se dispersam para os seus locais designados. A primeira cena mostra uma mulher tentando acender um fogo com ferramentas improvisadas. Ela reclama da dificuldade pois tudo ao redor está molhado e as pessoas modernas não sabem usar métodos antigos, mas ela persiste. Outro participante fala para a câmera dizendo que precisa encontrar abrigo na ilha. Ele vaga um pouco e encontra um local ideal, protegido por falésias íngremes, onde decide acampar. Enquanto isso, na ilha, cada participante explora a área buscando um lugar confortável. Carol, uma das competidoras, expressa que se sente em casa, como se tivesse se preparado a vida toda para estar ali. Enquanto exploram, vemos imagens da Terra devastada e vazia, com um alienígena humanoide caminhando pelo planeta como se estivesse investigando. Enquanto isso, Paul examina os arredores, parecendo mais sério do que os outros, plenamente consciente dos desafios à frente. A primeira coisa que ele faz é jogar seu rádio no mar, cortando sua chance de retorno à civilização. Carol continua sua exploração e encontra uma hortênsia florescendo. Maravilhada, ela acaricia a flor, mas ao se afastar, percebe que a planta pisca como se fosse um holograma. Liam, por sua vez, está ocupado preparando seu arco para caçar. O alienígena continua a inspecionar as ruínas de um planeta desolado. Ao anoitecer, Emma grava seu primeiro vídeo. Ela não comeu o dia todo e, enquanto constrói um abrigo com um pedaço de plástico, decide pensar em comida amanhã. No entanto, os sons na ilha não são propícios para dormir. Dai saúda o amanhecer na praia de forma budista. Feliz por estar sozinho com a natureza. Completamente despido, ele se dirige à água, enquanto Paul destrói sua câmera na praia. Conforme ele se afasta, os fragmentos da câmera começam a piscar e desaparecem sem deixar vestígio. Uma participante acorda em seu abrigo improvisado, lamentando não ter conseguido acender um fogo inicialmente, mas feliz por ter encontrado caracóis. Também feliz por ter trazido uma panela, ela se prepara para fazer uma sopa de caracol. Inesperadamente, ela escorrega em uma pedra e quebra a perna no segundo dia da ilha. Gravando outro vídeo, ela se despede dos espectadores e aperta o botão de evacuação. De repente, ele começa a piscar e ela cai morta. Enquanto isso, Scott prepara uma rede de pesca quando Liam, com seu arco, aparece na costa. Scott o cumprimenta calorosamente, mas Liam levanta seu arco pronto para atirar. Scott foge e Liam o persegue pela floresta, atirando flechas periodicamente. Scott consegue se esconder do participante perturbado. Enquanto isso, Dai informa aos telespectadores que está construindo uma jangada para pescar. Na vida real, ele trabalha como oficial de justiça e está determinado a vencer. Carol compartilha sua sorte com os telespectadores, contando que encontrou abrigo graças a Paul, que teve problemas com sua câmera e ofereceu formar uma equipe. Paul, ao ouvir barulhos estranhos, pede para Carol se esconder e pega um pedaço de pau. Ele ataca Scott, que surge de trás de uma pedra, mas felizmente não muito forte. Scott, indignado, fala sobre o ataque de um lunático com um arco. Paul, tenso, começa a fazer perguntas e admite que está esperando por isso, pedindo para Carol se preparar. As pessoas não entendem como ele poderia antecipar o comportamento de um participante desconhecido, mas Paul não explica e simplesmente sai. Emma, enquanto tenta encontrar comida, descobre o corpo da falecida e, assustada, corre de volta para o seu abrigo. À noite, Carol tenta entender por que Liam perseguiu Scott, já que matá-lo ao vivo parece tolice. Ela admite que sempre foi estranha
estranha e gostava de conversar com objetos. Seu primeiro amigo foi uma erva daninha, o que outras crianças não entendiam e por isso não gostavam dela. O médico disse que isso era um dom. Na manhã seguinte, Carol acorda de um pesadelo onde estava em um lugar estranho, mas ainda era a mesma floresta ao seu redor. Scott a cumprimenta quando um grito é ouvido e Paul aparece dizendo para correrem. Uma flecha se crava em uma árvore e os três correm para a floresta enquanto Liam os persegue, atirando flechas. Eles conseguem escapar e chegam à costa, onde se encontram e decidem não pedir resgate, pois Paul diz que isso seria admitir a derrota, ou sugerem que subam mais alto para terem uma visão melhor. Enquanto escalam, Carol admite que Dai a deixa desconfiada por causa de seu sotaque. Logo, o grupo encontra Emma revirando a mochila da falecida. Ao vê-los, Emma está pronta para fugir, mas eles a convencem de suas intenções pacíficas. Ela então chora e admite estar com muito medo, sentindo que alguém a observa. Dai sugere novamente usar o rádio, mas naquele momento Scott encontra o rádio da falecida e reproduz sua última mensagem e revela que após apertar o botão, ela simplesmente morreu. Enquanto isso, do outro lado da ilha, outro participante morre devido a uma estaca afiada. Na manhã seguinte, Carol acorda antes de todos e, ao olhar ao redor, encontra plantas incrivelmente lindas. Ela conta sobre um lugar incrível que encontrou. Liam se aproxima de Carol e admite que precisa saber a verdade, pois a beleza ao redor desapareceu. Ele explica que é um juiz e não quer matar ninguém, mas precisa identificar quem matou para que sejam punidos. Apontando seu arco para Carol, ele a leva até os outros, mas os homens o atacam. Uma briga começa e Liam empurra Carol com força. Ela cai e bate a cabeça em uma pedra, perdendo a consciência. Carol recupera a consciência em um quarto desconhecido e vê uma estranha esfera transparente em sua mão. Na costa, o alienígena com olhos azuis brilhantes observa o oceano com alegria, mas começa a piscar e desaparece. Enquanto Carol vaga por um espaço que lembra um escritório, uma tela se liga na frente dela. Um homem na câmera explica que, se alguém está assistindo ao vídeo, significa que ele é o último na estação e está morto ou escondido em um bunker. O homem no vídeo pede com firmeza que quem encontrar a gravação não saia e espere que tudo se resolva. Carol recupera os sentidos e se vê sendo carregada em uma maca. Ela admite que algo está acontecendo com ela, mas Paul a tranquiliza. Logo, eles encontram outro participante morto por uma estaca de madeira e admite que precisam se proteger. Liam recupera a consciência em um buraco e sai. Carol tenta obter respostas de Paul, percebendo que Liam precisa dele. Agora, ela tem visões de uma instituição ou laboratório. Ou então revela que a vida na Terra acabou devido à poluição, guerra nuclear e esgotamento de recursos naturais. O jogo na ilha é uma chance de sobrevivência da humanidade. Ou, que era radioastrônomo, recebeu uma mensagem de alienígenas prometendo vir salvar os melhores. Ou explica que tudo ao redor é uma projeção em suas mentes e que seus corpos estão atualmente na estação para seleção. Carol, incrédula, se vê de volta à instituição onde um alienígena a chama de Solon, que significa especial ou único. Ele é um colecionador criado em sua mente para facilitar a compreensão e pede para ver a esfera em suas mãos. Ao tocá-la, o alienígena parece se banhar em sua energia. Carol se encontra em um espaço branco e exige respostas. O alienígena explica que tudo ao redor foi feito para o encontro. Ele é um programa criado para o primeiro contato. Durante anos, os humanos enviaram mensagens às estrelas e os alienígenas finalmente chegaram, mas não podem salvar a todos. Carol toca a esfera e vê florestas em chamas, geleiras derretendo, catástrofes e pessoas morrendo, cujos governantes as convenceram de sua segurança até o fim. Carol volta a si perto de uma fogueira, ou afirma que eles estão em um laboratório alienígena, mas os outros não acreditam e começam a discutir. Ou explica que os alienígenas se espalharam pelo mundo para realizar a seleção e escolher os mais dignos. Ele e Liam aprenderam a enganar as esferas, e Carol desenvolveu uma nova forma de comunicação por ser especial. Na manhã seguinte, os participantes avistam Liam e fogem. Paul pede para Carol se esconder no pico mais alto, pois apenas um sobreviverá. De repente, ele admite ser o seu marido.
Carol, chocada, diz aos outros para correrem para a montanha, mas um pedaço de madeira voa da floresta e mata Dai. Liam aparece, mas Paul o impede com o seu próprio arco. Liam explica que os alienígenas nunca tiveram a intenção de salvá-los e ataca Paul. Os homens lutam e Liam, determinado a vencer o jogo e trazer uma bomba para a nave alienígena, emerge vitorioso. Carol grita de horror, mas Scott a lembra que Paul se sacrificou. Eles continuam correndo, mas Emma torce o tornozelo e Scott sugere armar uma armadilha. Liam vê Emma e é informado de que ela foi deixada para trás devido ao tornozelo machucado. Scott e Carol atacam Liam, mas ele consegue agarrar e matar Emma. Scott fere Liam e envia Carol para o pico, onde está a saída do jogo, enquanto ele fica para proteger o inimigo derrotado. Scott observa enquanto o corpo de Emma treme e percebe que tudo o que Liam disse é verdade. Ele lembra a Carol que apenas um vencerá e sobreviverá. Scott pede para ser morto, pois não pode se render. Carol chega ao cume e aperta o botão de rádio. Imediatamente uma esfera aparece diante de Carol. Nos olhos de todos os participantes falecidos começa a ocorrer um estranho piscar. Carol estende a mão e vê todos os participantes deitados na profundeza da floresta, mas a simulação começa a se fechar e a ilha desaparece. A mulher se encontra no chão do laboratório, ainda segurando a esfera. Ao seu redor estão os corpos dos participantes, dos quais ela se despede. Seguindo o alienígena, Carol sai com um capacete protetor e à sua frente está uma nave alienígena. Ela embarca e vê 5 desconhecidos que também venceram um jogo e passaram na seleção alienígena junto com ela. Agora, eles olham para a Terra destruída. Eles sabem que foram escolhidos para um propósito maior, algo além da sobrevivência. O futuro da humanidade depende deles e sua missão é reconstruir e aprender com os erros do passado. Se você teve a impressão que todo filme termina com alguém selecionado e escolhido para algo maior, precisa ver o que uma inteligência artificial decidiu fazer com a inteira raça humana. Clica nesse vídeo aí do lado que eu te conto.